Giovanni, o que é oratória? Eu vou ilustrar um pouco o que é oratória. Oratória, você pode comparar ela com um kit de ferramentas. Não é só falar em público. Oratória é mais que falar em público. Eu até fiz um post que eu coloquei lá assim: eu não ensino só oratória, eu treino magos. Por que eu treino magos e eu não ensino oratória? Só oratória. Porque oratória é um kit. Então oratória é um kit de ferramenta. Então quando você é treinado para ser um mago, na verdade você vai aprender a usar esse kit. E nesse kit de ferramenta tem uma abertura de impacto para captar a atenção do ouvinte, seja numa live, seja num vídeo, seja numa palestra, numa apresentação de venda, seja numa apresentação de uma informação, em qualquer necessidade que você tenha de convencimento. Então, desde o primeiro instante que você se aproxima de alguém, você vai precisar se conectar com essa pessoa. E para se conectar com ela, você vai ter que entrar na energia dela. Você vai ter que quebrar o campo de energia que tem em volta dela e entrar. E comprovadamente hoje a gente consegue observar que todos nós temos um campo de energia, de frequência, de vibração em volta de nós em torno de 7 metros. Então, como que eu entro nesse campo de energia? Precisa saber usar as ferramentas. Tem que ter a ferramenta certa. Então tem a abertura, que é onde você capta a mente do ouvinte. Tem a estrutura da apresentação, que é a organização. Tem o ambiente, que você precisa saber lidar com esse ambiente. Tem o fechamento. Tem as palavras certas. Tem o tom de voz. Tem a expressão corporal, tem a linguagem não verbal. Tem os olhos, tem como que você usa o sorriso, como que você usa as mãos na linha do poder. Então, oratória é um kit de ferramentas. Tem muitas ferramentas dentro do kit. E você, sendo treinado como um mago, você vai conhecer as ferramentas que estão dentro do kit. E como usar cada uma dessas ferramentas num determinado momento, numa determinada situação. Eu estava falando com algumas das pessoas que são da minha equipe e às vezes elas vêm trazer um problema. E um problema é um resultado indesejável de um processo. Mas muitas vezes elas, não sabendo usar o kit de ferramentas, elas entendem que o problema é as pessoas, que a pessoa é o problema. E aí você tem que explicar qual é o problema real. E aí você identifica o problema real e fica mais fácil de resolver. Outras vezes você precisa criar uma história, criar uma metáfora. Daí eu tenho a história do macaquinho, que eu associo o problema com o macaquinho. E aí quando eu conto a história do macaquinho, a pessoa compreende o que é o problema e ela consegue resolver. Aí às vezes eu preciso ensinar ela a dizer não. Às vezes eu preciso dizer para ela o sentido do sim. Às vezes eu preciso dizer para ela faz, depois arruma. Explicar para ela a importância de agir, mesmo quando ela está com medo, mesmo quando ela está preocupada, quando ela tem dificuldade, mesmo quando ela não tem vontade. Então, a oratória, ela tem um poder de transformar pessoas, ambientes e organizações, desde que você saiba usar o kit de ferramentas, a ferramenta certa na hora certa. Com a oratória você fecha e abre portas. Com a oratória você usa a palavra como se tivesse a força de uma droga. Assim como a droga, ela tem o poder de fisicamente matar, a palavra também mata. Mata a iniciativa, mata o ânimo, mata a esperança,
Mas a palavra também, ela tem o poder na medida certa. Se você souber usar o kit, você tem o poder de dar vida, de restaurar, de motivar, de ativar. Então, a oratória é um kit de ferramentas. E dentro desse kit de ferramentas, você aprende a usar inúmeras ferramentas. E quando você aprende a usar as ferramentas do jeito certo, da forma certa, tudo pode acontecer. E é isso que eu treino. Eu treino magos há mais de 30 anos para se tornarem transformadores de pessoas, de ambientes e de organizações. Eu sempre fiz isso, mas eu não tinha o entendimento do mago. Agora eu tenho entendimento do mago. O mago, ele tem uma energia, ele tem uma experiência e ele tem um método que é diferente. E agora então eu criei o método, o mago da oratória, que é aprender a usar esse kit de ferramentas e transformar vidas pelo poder da oratória, levando boas novas até os confins da terra. Você é o mago, só ainda não aprendeu a usar direitinho o kit de ferramentas. E assim que você aprende a usar o kit de ferramentas, você sai do estágio de aprendiz a mago. E precisa tempo, precisa disciplina, precisa querer. E aí tudo pode acontecer. Plim, plim. Pega esse código do mago da oratória.